Mais um vídeo da série Semana da Astrologia aqui do canal Clica Aqui Não. E hoje vou te dar aí alguns motivos científicos porque a astrologia não faz sentido. Eu vou deixar as fontes aqui na descrição desse vídeo, alguns links para você também fazer a sua pesquisa particular. Vamos explorar aí algumas questões e você vai conferir comigo aqui depois da vinheta. A astrologia é uma das pseudociências mais antigas que existem aí na humanidade. Tem em média de 5.000 anos e mesmo sem nenhuma prova científica e nem estudo empírico relacionado à astronomia para comprovar a astrologia, ainda assim milhares de pessoas seguem a astrologia como se fosse algo científico, algo que bate perfeitamente aí com base sólida. As argumentações dos astrólogos colocado em prova. Será que eles conseguem sustentar aquilo que eles vêm ensinando com o decorrer aí dos anos? Eu havia dito no primeiro estudo que as pessoas acreditam na astrologia através do método de observação particular, né? O método empírico da pessoa. Mas o método em si, na questão sociológica, filosófica, realmente funciona. Então, arianos parecem perfeitamente iguais, né? Os piscianos parecem ali perfeitamente iguais. Porém, a astrologia, quando equiparada à astronomia, quando vai fazer ali a comparação ou colocada em xeque a astronomia tanto quanto a astrologia, será que funciona perfeitamente? Porque se é uma ciência, a astrologia deveria concordar com a astronomia e a astronomia concordar com a astrologia. Mas a astrologia não tem qualquer evidência científica que funcione. Então veja comigo aí alguns motivos por que a astrologia não faz sentido. A influência gravitacional dos astros é responsável pela personalidade. Tanto a teoria gravitacional de Einstein e Newton e até mesmo a teoria do eletromagnetismo de Maxwell mostram que a interferência dos astros aos humanos são desprezíveis. Ou seja, a Lua, Sol, estrelas, buracos negros, isso interferindo aos seres humanos cientificamente não tem base nenhuma, não faz sentido nenhum. E segundo a ciência, duas pessoas conversando em um carro passando ali na rua tem muito mais peso gravitacional do que o planeta Marte, Vênus, Saturno. E a gente aqui vendo, né, os astrólogos afirmando que o zodíaco interfere na vida humana. Existe uma força não conhecida pela ciência que independe da distância. Você percebe que a astrologia ela é uma crença popular, é uma superstição, até mesmo uma semi-religião, quando ela é colocada em xeque. Os astrólogos afirmam que a ciência não conhece o poder dos astros mesmo distantes ali uns dos outros. Quando os babilônios inventaram os zodíacos, os signos, as estrelas ali formam uma libra, aquelas estrelas formam um escorpião, aquelas estrelas formam os signos de Áries, né? Um bichinho lá que forma Áries, ou peixes, ou touro, enfim. Quando os babilônios inventaram isso foi mais uma criatividade, né? Olhando ali as estrelas. Porque as estrelas, para formar um touro, por exemplo, elas estão milhares de anos-luz distantes umas das outras. Para você entender o que eu estou dizendo, basta você olhar uma nuvem no céu. Quando você vai olhar uma nuvem no céu e ela forma um coelho, aquela nuvem não é uma única nuvem ali formando coelho, mas é uma massa de nuvem, né, distante, com quilômetros ali de distância, e na posição que você olha, ela forma um coelho. Mas a pessoa olhando a mesma nuvem em cima, ela não vê um coelho, ela vê simplesmente uma nuvem. Então a pessoa olhando aquilo, ela consegue identificar ali um coelho. É a posição em que a pessoa está olhando. As estrelas que formam um peixe no zodíaco, né, nos 12 signos ali do zodíaco, a pessoa quando ela está olhando um peixe, na realidade é uma estrela que está anos-luz distante uma da outra. E ela conseguiu ali ver um peixe. É bom avisar isso aí, né, porque às vezes a pessoa que acredita em astrologia, ela é do signo de peixe, às vezes ela está achando que existe um peixe ali e as estrelas do lado uma da outra formando um peixe. Mas na realidade isso foi apenas uma criatividade. Uma estrela está aqui, outra está milhares de anos-luz distante. E os babilônios, quando criaram essa astrologia, tiveram uma criatividade muito grande. Assim como uma criança sentada na grama ali, olhando o céu,
ela vê um coelho, vê um cervo, vê um homem. É muita criatividade mesmo. Mas aí os astrólogos vão dizer que a ciência não conhece a força, o poder, né, de influência desses astros. A ciência ainda não conseguiu identificar essa força. E os astrólogos também não conseguem responder por que essas estrelas milhares de anos-luz da Terra influenciam a pessoa, mas a supernova, as estrelas maiores, os buracos negros que estão próximo de nós, muito mais próximos de nós, com muita mais força gravitacional, como é que essas coisas aí não influenciam a vida do homem? Mas o peixinho formado no céu é o representante do caráter da pessoa aqui na Terra. E aquele peixinho no céu vai influenciar a pessoa aqui na Terra. Olha, precisa ter muita fé mesmo para acreditar nisso, viu? Existe uma constelação do zodíaco extra. Você sabia que existe aí um signo chamado Ofiuco? Você já leu aí nas revistas, nos sites, nas redes sociais, quando vão tratar ali sobre a astrologia, signos? Você já viu um signo chamado Ofiuco? Vamos ver aqui, ó. Nesse site, Ofiuco, o signo do zodíaco que desconcerta os astrólogos. O Sol abandona essa constelação em 18 de dezembro, transformando em 13 o número de signos zodiacais no lugar dos 12 tradicionais. Aliás, uma coisa que talvez você não saiba, os babilônios, eles perceberam que existiam 13 signos, mas eles preferiram arredondar para 12, para facilitar, né? Então existem signos, por exemplo, que ele tem uma maior duração em meses. E para facilitar isso, eles reduziram e colocaram em números redondos, né? Para facilitar aí o entendimento para as pessoas. Mas isso aí, na verdade, foi uma gambiarra astrológica. Isso não é científico. Vendo aqui, em janeiro de 1995, Jacqueline Mitton, da Real Sociedade de Astronomia Britânica, anunciou uma série de divulgação da BBC que os 12 signos do zodíaco não só estavam erroneamente adiantados pelos efeitos da precessão sofrida pela Terra. Eu tratei disso no estudo de ontem, se você não assistiu, vai lá assistir. Como eram na realidade 13. Mitton explicou que a eclíptica, a trajetória aparente anual do Sol pelos céus, atravessa uma 13ª constelação, Ofiuco, a versão latina de Esculápio, o deus grego da medicina. Na verdade, a eclíptica sempre atravessou essa constelação. As datas mudam de acordo com os séculos. Se imaginarmos o Sol como um círculo, em 2015, seu centro saiu de Escorpião e entrou em Ofiuco, em 30 de novembro, às 10 horas. E sairá de Ofiuco para entrar em Sagitário, em 18 de dezembro, às 7h30. Como isso afeta o horóscopo das pessoas nascidas em 22 de novembro e 21 de dezembro, ou seja, do signo de Sagitário? Os astrólogos desconcertados têm um problema: integrar essa constelação como signo do zodíaco. Olha, esse é um artigo bem legal, vou deixar na descrição desse vídeo para você ler ele inteiro, né, caso você tenha curiosidade. Olha que legal, de acordo com o religioso Servilhano, a astronomia propriamente dita se dedica ao conhecimento abstrato da saída, o acaso e movimento dos astros. O sentido da astrologia supersticiosa. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse artigo, onde vai mostrar, né, que há ali mais um signo e ele entra dentro do nosso zodíaco de 12 signos. Então tem um 13º signo que talvez você nem conheça, e algumas pessoas têm esse signo, viu? A pessoa tem esse signo e nem sabe que tem esse signo. Aliás, as pessoas nem sabem que seu signo está errado. Estudo de Silverman. O cientista Bernie Silverman, ele analisou milhares de pessoas de signos compatíveis e signos não são compatíveis. E a conclusão do estudo dele é que o divórcio desses casamentos entre signos compatíveis e incompatíveis dão certo e errado da mesma maneira. Ou seja, as pessoas casam-se e divorciam-se com a mesma frequência, independente se o signo é compatível ou se ele não é compatível. Isso prova que o signo não tem relação nenhuma com o casamento que não dá certo. Essas menininhas aí, principalmente, que ficam vendo aí o horóscopo do namorado para ver se vai dar certo, isso é uma bobagem. Já há estudos provando que os divórcios acontecem da mesma maneira, se a pessoa ela é compatível com o seu signo ou não.
Outro estudo, também realizado por outro cientista chamado John A. P. Ele pegou ali 23 mil pessoas e analisou as características daquelas pessoas através do signo e viu que a personalidade delas são totalmente diferentes em relação aos signos que ela tem. Então signos compatíveis nem sempre prova que as pessoas se dão melhor, né? Se dão bem com aqueles signos. E signos também incompatíveis também não quer dizer que há uma relação entre amizade, entre casamento, namoro. Isso não quer dizer nada. Os signos compatíveis e incompatíveis tanto faz. Nessas 23 mil pessoas analisadas não havia nenhuma relação de personalidade entre elas relacionado aos seus signos. Isso só prova que cada pessoa é de um jeito independente aí de seu signo, não é mesmo? O movimento de precessão da Terra. Se você não assistiu o vídeo de ontem, então vai lá e assista. Nós mostramos que a Terra ela inclina a mais ou menos ali 20 minutos por ano. E em 2000 anos, né, mais de 2000 anos, próximo ali de 2160 anos, mais ou menos, a Terra ela vai se inclinar um mês de diferença em relação ao zodíaco. Então a Terra se inclinando, o seu nascimento, a data do nascimento, ela vai dar uma diferença aí de um mês, né, a cada 2000 anos. Então quando os babilônios inventaram tudo isso aí, naquela época eles viram ali os bichinhos, né, no céu, na constelação. Então está lá os 12 signos que influenciam a nossa vida. Naquela época a pessoa era de Áries, ela entendia que ela era do signo de Áries. Mas hoje a pessoa que era de Áries, hoje ela já está em Peixes. Daqui 2000 anos a pessoa vai estar já no próximo signo, né, na próxima casa. Percebemos que o signo muda, mas a característica, a personalidade da pessoa não muda? Que estranho isso, não? Então, meu amigo, minha amiga que acredita em astrologia, o seu signo não é seu signo, sabia? Mas por que a astrologia é tão convincente? Em 1948, um cientista chamado Bertram Forer, ele deu um papel para os seus alunos. Neste papel estava descrito a personalidade daquele aluno. Então ele pediu para que os alunos avaliassem aquele papel descrito ali com suas características. Havia um texto ali, pediu para eles avaliarem de 0 a 5. O quanto que aquele textinho ali, descrevendo a característica dele, o quanto que aquilo bateu de acordo com a personalidade de seu aluno. E olha que incrível, a média da nota que o cientista Bertram Forer recebeu dos alunos foi de 4,26. Ou seja, quase todos os alunos concordaram que aquele texto estava descrevendo a personalidade dele. No entanto, preste atenção vocês, hein? No entanto, todos aqueles textos eram iguais, eram idênticos. Ele deu o mesmo texto para vários alunos seus, descrevendo a personalidade dele, mas o texto era o mesmo. Então esse cientista percebeu que dependendo do que está escrito o texto, isso causa um efeito psicológico na pessoa. E esse fenômeno então foi batizado de efeito Forer. Hoje você pode ir no Google, pesquisar efeito Forer, que você vai entender muito bem o que é isso. O efeito Forer, o principal responsável pela crença em pseudociências. O efeito Forer se refere à tendência que indivíduos têm para avaliar conjuntos de preposições como altamente precisas para eles pessoalmente, mesmo que as declarações possam ser aplicadas a uma enorme quantidade de pessoas. O psicólogo Bertram Forer encontrou que as pessoas tendem a aceitar descrições pessoais vagas e gerais como exclusivamente aplicáveis a elas mesmas, sem perceber que a mesma descrição pode ser aplicada não apenas para uma pessoa, mas para várias. Considere o seguinte texto como uma avaliação de sua personalidade. Vamos ler aqui um texto, uma avaliação que não vem de signo, não vem de horóscopo, mas um texto que funciona aí para várias pessoas. E veja se você também não pode se enquadrar dentro desse texto aqui. Você tem uma necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você. E ainda assim, você tende a criticar a si mesmo. Enquanto você tem algumas fraquezas de personalidade, você é geralmente capaz de compensá-las. Você tem capacidades que não usa frequentemente, mas que te ajudam. É disciplinado e controlado por fora, e preocupado e inseguro por dentro. Algumas vezes você tem sérias dúvidas sobre se você fez a decisão certa ou a coisa certa. Você gosta de mudanças e fica insatisfeito quando sofre de restrição e limitações. Ademais, você ainda se orgulha por ser um pensador independente e não aceita informações de outros sem que eles provem. Porém, você se acha imprudente a ser sincero e a se revelar para as pessoas.
Algumas vezes é extrovertido, afável e sociável, enquanto outras vezes é introvertido, cauteloso e reservado. Algumas de suas aspirações tendem a ser irreais. Então perceba aqui, lendo esse pequeno texto, que não vem de horóscopo não, tá? Isso aqui não é relacionado a signo nenhum. É um texto básico que funciona aí para várias pessoas. É o chamado efeito Forer. A pessoa ela lê aquilo já com uma predisposição de acreditar que aquilo está falando dela. Então se você lê esse texto aqui, vai bater perfeitamente aí uns 90% daquilo que você é, da sua personalidade. Às vezes você é introvertido, às vezes você é extrovertido, às vezes você é sociável, às vezes você não é. Tem coisas que você deve descobrir na sua vida. O autoconhecimento, a busca por ser feliz, são coisas comuns aí que funcionam para qualquer pessoa. Se você escrever essas coisas aí para qualquer signo, a pessoa vai perceber que aquilo está falando dela. Forer convenceu as pessoas que ele poderia ler as suas características com sucesso. A sua precisão impressionou seus alunos, achando que a análise de sua personalidade foi feita com astrologia, a conclusão mais tola possível. O efeito Forer parece explicar em parte porque muitas pessoas acham que pseudociências funcionam. Astrologia, astroterapia, bioritmo, cartomancia, quiromancia, grafologia, rumpologia, eneagrama e etc. parecem funcionar porque elas parecem prover previsões acuradas em uma análise de personalidade. Estudos científicos dessas pseudociências demonstram que elas não são instrumentos de validade de personalidade, ainda que cada uma satisfaça sujeitos que se convençam facilmente. O que nós percebemos aqui então é que a pessoa já tem uma predisposição a aceitar o que o signo dela está falando sobre ela. Então a referência de vida da pessoa muitas vezes está em seu signo. Então ela está apta a acreditar naquilo que o seu signo está falando sobre ela. Mas muitas vezes o signo de Áries, Touro e Gêmeos, se você ler, né, com a mente aberta, você vai perceber que aquilo é muito relativo e que os 3 signos funcionam para você, meu amigo. A conclusão que chegamos é que a astrologia não tem fundamento científico e os signos funcionam apenas às pessoas que têm uma predisposição a acreditar nela. E não há outra opção. Nós vamos entrar num termo chamado fideísmo. Fideísmo vem de fide, que é fé. A pessoa então ela tem fé que aquilo funciona na vida dela. Eu venho afirmando aqui muitas vezes, né, já venho afirmando que as pessoas não conhecem astrologia, não conhecem os termos, não sabem fazer um mapa astral, não conhecem a história da astrologia, mas acreditam em seu signo porque bate perfeitamente com ela. Isso vem de fé, isso vem de crença, isso vem de superstição. Então a astrologia não deixa de ser também uma parte semi-religiosa. Espero que você tenha entendido até aqui. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui no vídeo, se inscrever, curtir, compartilhar. Amanhã, 10 horas da manhã, nós nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!